A tarde se derramava sobre a paisagem da Cornualha como um manto de chumbo, tingindo os céus de tons doentios, onde o sol, enevoado e distante, parecia um olho fatigado prestes a se fechar para sempre. Entre os becos de pedra gasta e o odor, acre de madeira envelhecida, erguia-se a feira de antiguidades, um mercado de relíquias que pareciam exalar as sombras de seus antigos donos. Candace vagava por entre os corredores apertados, onde os objetos repousavam como cadáveres expostos. Ao tempo, havia espelhos amarelados que refletiam rostos que não estavam ali, relógios antigos que marcavam horas inexistentes, e livros cujas páginas, de tão frágeis, poderiam se desfazer ao menor suspiro de um leitor incauto. No entanto, entre todos, aqueles artefatos do esquecimento, foi uma simples boneca desgastada e feia que deteve seus passos. Norman. Sentado sobre um baú de carvalho, seus membros endurecidos pareciam gastos pelo toque de muitas mãos ao longo dos anos. Seus olhos extremamente sinistros, negros e brilhantes, tinham uma profundidade inquietante, não vazios, não inertes, mas pulsantes com um segredo que jamais deveria ser revelado. Uma vendedora de idade indefinível, com a pele semelhante ao couro ressequido de um tambor, observava Candace por entre os montes de quinquilharias. Quando ela finalmente falou, sua voz veio como um sussurro de folhas secas esmagadas sob botas pesadas. Ele nunca quis ser abandonado. Um calafrio subiu pela espinha de Candace, mas a sensação logo foi abafada pelo próprio ridículo da ideia. Era apenas um brinquedo, apenas um pedaço de tecido costurado. Com um meio sorriso, ignorou as palavras da velha e segurou a boneca. O vento, que até então sussurrava entre os corredores da feira, subitamente rugiu, chicoteando as barracas, fazendo com que os sinos de vidro pendurados nas tendas tilintassem, freneticamente. Uma rajada gélida varreu o local, dispersando papéis e fazendo velas tremularem em suas bases. Candace apertou Norman contra si, sem perceber que, por um breve instante, os olhos sinistros pareciam brilhar. O lar deveria ser um refúgio contra o desconhecido. Mas naquela noite, a casa de Candace, até então um santuário de serenidade, pareceu absorver algo de inominável. Aconchegante em sua decoração rústica, com móveis de madeira maciça e tapetes de lã felpuda, o ambiente outrora quente e convidativo agora parecia denso, carregado por um peso invisível que se insinuava pelos cantos escuros. As sombras projetadas pelas velas pareciam alongadas demais, como se algo nelas se movesse, espreitasse. Candace colocou Norman sobre a prateleira do corredor, ao lado de livros antigos e caixas de lembranças. Antes de se deitar, olhou para ele uma última vez. "Boa noite, Norman." Na calada da madrugada, um ruído fez com que seus olhos se abrissem abruptamente. Algo pequeno, algo leve, algo que havia caído no chão. Com o coração palpitante, acendeu o abajur e caminhou até o corredor. Norman estava no chão. A queda, no entanto, não explicava a estranha sensação de que ele estava mais próximo, como se não tivesse simplesmente caído, mas sim avançado alguns centímetros em sua direção. Ela engoliu em seco, recolocou a boneca na prateleira, tentando não dar margem às superstições infantis que sua mente teimava em resgatar. Mas quando apagou as luzes e voltou para a cama, sentiu, não viu, mas sentiu, que os olhos de botão a seguiam. As trevas da noite são um terreno fértil para os horrores que rastejam da mente. E naquela noite, Candace foi arrastada para um pesadelo que não parecia um simples devaneio, mas sim uma janela para outra realidade. Uma realidade onde Norman caminhava. Ele percorria o corredor, seus pequenos pés deformados roçando o assoalho com uma suavidade medonha, produzindo um ruído seco, quase como o sussurro de folhas mortas ao vento. O som ecoava, como se cada passo batesse diretamente em seu crânio. Ele parou à porta de seu quarto. Os olhos desinistros, antes simples ornamentos, brilhavam de uma forma que desafia qualquer explicação lógica. Candace tentou gritar, mas seu corpo estava paralisado. Norman inclinou a cabeça para o lado, em um gesto que não deveria ser possível para um brinquedo, e então ele sorriu. O som que saiu dele não era o de um boneco movimentando-se,
nem o de objetos inanimados se retorcendo. Era um ruído úmido, pulsante, um som de carne e dentes se moldando à expressão maliciosa. Ela acordou com um grito, sufocado, o peito arfando, a pele coberta por suor frio. Na escuridão de seu quarto, sentiu um peso sobre seu peito, olhou para baixo. Norman estava ali. A luz pálida da manhã filtrava-se pelas cortinas, mas seu brilho era anêmico, incapaz de dissipar a escuridão que se enraizara na casa. Candice despertou com a estranha sensação de que algo a observava. Ao abrir a porta do quarto do filho, encontrou-o sentado no chão, imóvel como uma estátua, com as perninhas dobradas sob o corpo. À sua frente, Norman jazia sobre o tapete, e não como um objeto inanimado, mas como um hóspede aguardando silenciosamente um desfecho inevitável. Menino tocava levemente a boneca, a ponta dos dedos percorrendo seu tecido encardido com um carinho perturbador. Seus lábios murmuravam algo baixo, quase imperceptível, mas o que mais gelou o sangue de Candice foi a sua expressão. Um misto de fascinação e entrega, como se escutasse um segredo há muito escondido do mundo dos vivos. A voz da mãe saiu, trêmula, um esforço para manter a normalidade onde já não havia espaço para ela. "O que está fazendo, meu amor?" O menino ergueu os olhos lentamente. Eram olhos inocentes, mas vazios, como se refletissem um abismo que Candice não conseguia enxergar. Então ele sorriu, e com a suavidade de quem revela uma verdade inevitável, sussurrou: "Ele não quer ir embora, mamãe. Ele gosta de nós." Aquela sala pareceu encolher ao redor dela. O ar tornou-se espesso, pesado como uma mortalha sobre seus ombros. E então, com um estalo seco e definitivo, uma porta ao fundo da casa se fechou sozinha. A névoa rasteja lentamente pelo chão de madeira envelhecido, engolindo cada centímetro da sala mal iluminada. Eleanor avança com passos cuidadosos, a respiração pesada se misturando ao silêncio opressor do ambiente. O ar está denso, carregado, com o cheiro de mofo e algo mais. Algo antigo e podre. Ela se ajoelha diante de Norman, a boneca sentada na poltrona gasta. Seus olhos de vidro parecem segui-la, refletindo um brilho pálido da lâmpada tremulante. Com um suspiro hesitante, ela ajusta o gravador de EVP e aperta o botão de gravação. O chiado do equipamento preenche o ar. "Se há alguém aqui, manifeste-se." Sua voz soa rouca. Quase um sussurro, uma rajada de vento frio percorre a sala. O monitor ao lado dela pisca freneticamente, exibindo um gráfico de ondas anormais. Darren aperta os lábios, ajustando a frequência do equipamento. A tensão cresce conforme um murmúrio distorcido ecoa do alto-falante. O coração de Eleanor dispara. Ela observa a tela, onde palavras fragmentadas começam a surgir. "Por que você me abandonou?" Seu olhar salta para Norman, agora ligeiramente inclinado para a frente. O gravador chia novamente. Um ruído seco ressoa no corredor escuro. Eleanor se vira de súbito, puxando a lanterna do bolso e apontando para a origem do som. Nada. Apenas a escuridão densa e imóvel. Ela se força a engolir em seco e retorna a atenção para o computador. O monitor continua oscilando e as palavras na tela mudam rapidamente. "Você não deveria estar aqui." O sangue gela em suas veias. Atrás dela, um sussurro quase inaudível corta o ar, gélido como uma lâmina invisível. Algo se move nas sombras, um vulto alongado, desumano. Norman permanece imóvel, mas seus olhos brilham com uma intensidade inatural. Darren troca um olhar tenso com Eleanor. Candice, a dona da casa, permanece imóvel ao fundo, segurando o próprio braço com força. Eles sabem que devem sair, mas algo os impede. Um medo ancestral os prende no lugar. Então, de repente, o computador se desliga, e o silêncio se torna absoluto. Eles não estão mais sozinhos. Não havia mais escolha. Candice sabia que Norman não era um simples brinquedo. Ele não era um objeto, uma peça inerte. Havia algo nele que pulsava, que observava, que desejava. Quando os investigadores chegaram, a casa já não era sua. Ela pertencia a Norman. O ar carregava um cheiro de vela queimada e madeira úmida. As paredes pareciam mais estreitas,
os cantos das salas mais escuros do que deveriam ser. Um vento sem origem sussurrava pelos corredores, carregando murmúrios sem dono. A boneca foi colocada no centro da sala, dentro de uma caixa de madeira selada com símbolos antigos. Os investigadores começaram o ritual, e foi nesse momento que a casa se revoltou. As luzes piscavam, não em padrões erráticos, mas em pulsações calculadas, como um coração doente tentando manter o ritmo. Os móveis rangiam sem que ninguém os tocasse. O ar tornou-se gélido, e um cheiro de podridão ascendeu das tábuas do chão, como se a terra sob a casa escondesse algo antigo demais para ser desenterrado. Então, vieram os sons. Primeiro um sussurro, como o vento passando por um corredor distante. Depois uma risada, baixa, distorcida, infantil, mas tingida de algo perverso. Em seguida, um choro, um lamento engasgado que se transformava em um eco de desespero. E então, a boneca falou. Não foi um som humano. Não foi um som do mundo dos vivos. Foi um ruído quebrado, disforme, como se algo sem boca tentasse moldar palavras com uma matéria que não deveria existir. Candice não compreendeu as palavras. Talvez fossem antigas demais, ou inumanas demais para serem compreendidas, mas entendeu a intenção. Ela nunca havia escolhido Norman. Norman a havia escolhido. Quando a caixa foi selada e levada embora, Candice sentiu o peso da casa aliviar-se, como se uma presença tivesse se afastado. Mas no fundo de sua alma, sabia que não era um fim. Era uma pausa. E, quando Norman voltasse, não aceitaria ser abandonado novamente.